nós nos rendemos. Não pensamos bem e não pensamos mal. Não planejamos o bem e não planejamos o mal. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda e real sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith compartilha, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Bom, dentro desses assuntos, mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: Mestre, por que sofremos? Ô Gilson, nós sofremos porque não nos vemos a nós mesmos. Nós não olhamos para aquilo que nós somos. Por exemplo, nós não temos ciência do quanto procuramos, por exemplo, segurança psicológica. Algo que de fato não é real. A causa fundamental do sofrimento presente em cada um de nós é que nós sofremos em razão da presença deste eu. Este eu que busca segurança em memórias, em lembranças, em recordações. Esse eu se sustenta nesta imagem que ele faz de si mesmo. Esta autoimagem é uma memória em busca de segurança psicológica. Nós fazemos isso, Gilson, nos identificando com pessoas. Como pessoas e com pessoas. A ideia da pessoa que eu sou, tendo pessoas à minha volta. Nós fazemos isso nos identificando com ideias, com conclusões, com crenças, com opiniões. Nós estamos sustentando isso e não queremos abrir mão dessas opiniões, conclusões, ideias e crenças. Isso é algo que alimenta o sofrimento. Então, esse desejo de continuidade e controle é algo presente neste centro, que é o eu. Enquanto ele existir, o sofrimento estará lá. Esta é a razão. Nós sofremos porque estamos apegados. Apegados a pessoas, apegados a experiências passadas, apegados a ideologias, a ideias, por exemplo, sobre como ser feliz, sobre como ou quando encontrar o amor. Então, tudo isso são projeções da própria mente em seus apegos. Todo apego, Gilson, carrega medo. O medo de perder. E, portanto, carrega controle, ciúme, dependência. Onde há apego, há sofrimento. Além disso, existe um outro ponto aqui, fundamental. Esse ponto é a presença do tempo. Nós estamos repetindo o passado nesta forma de dor. Ou seja, as experiências pelas quais nós passamos, que provocaram dor, nós estamos repetindo aqui, sustentando no pensamento essas lembranças. Estamos também projetando para o futuro a esperança ou o medo. Isso é viver no tempo psicológico. Assim, o sofrimento é a continuação do passado. Esse passado, ele mantém sua continuidade se modificando aqui,
no presente e se encaminhando para o futuro. Assim nós temos o passado, o presente e o futuro. Então, a presença do tempo psicológico, que é o tempo que o pensamento sustenta, o tempo que o pensamento constrói, esse é o tempo psicológico, é um outro fator de sofrimento. Repare, nós estamos vivendo uma vida bastante complexa, porque psicologicamente nós estamos vivendo no tempo, vivendo no pensamento. Uma outra coisa presente é a presença da tentativa de fugir. Nós estamos tentando fugir da dor e resistindo à vida como ela acontece. É a fuga e a resistência. Nós estamos resistindo ao que a vida mostra, ao que é, ao que ocorre, ao que está aqui surgindo. Nós dizemos, isso não deveria estar acontecendo. Nós estamos lutando contra a vida, ou seja, contra os fatos. Nós estamos buscando explicações, consolo, conforto, justificativas, tentando mudar, alterar, modificar aquilo que está fora do nosso controle. Isso estabelece uma condição onde o sentido do eu está presente, em resistência, tentando escapar, tentando fugir. O ponto é que não existe como fugir. Não é pela crença, não é pelo esforço. Não é algo que você irá realizar analisando, tentando dar explicações para si mesmo. Não há como nos livrarmos do sofrimento fugindo, analisando, explicando. Um outro modelo de fuga que nós temos é pelo entretenimento, pela busca de prazer. Então as pessoas fogem ou procuram fugir da dor, da vida como ela acontece, quando elas discordam do fato, da evidência, daquilo que ali está presente. Nós não sabemos o que é lidar com o sofrimento para que ele termine. E o sofrimento termina. Sim, ele termina. Quando ele é visto, quando ele é compreendido. Ver é olhar. Olhar sem escolha. Olhar sem dar uma explicação para si mesmo. Olhar sem colocar uma identidade que se separa para justificar isso, para explicar isso. Quando colocamos uma ilusória separação entre o sofrimento e aquele que sofre. E assim sustentamos a dualidade. Assim estamos sempre procurando escolher, ou explicar, ou dar um nome para aquilo. Mas quando aprendemos a olhar sem comparar, sem querer mudar, sem dar explicações, a própria observação, o olhar sem o eu, sem o observador, sem esse que compara, que julga, que gosta, não gosta, aceita, rejeita. Quando aprendemos a olhar assim, algo acontece. Então o sofrimento termina. Quando o sofrimento ele é compreendido, ele se dissolve. Porque vemos o elemento que torna ele possível inoperante, que é o eu, o ego. Então surge a presença do amor, surge a presença de um estado completamente desconhecido da mente. A presença da compaixão,
que inclui a relação com o outro, com a vida, com nós mesmos, de uma forma real. Essa é uma condição nova, desconhecida da mente. Não é a compaixão da ética, da moral, não é a compaixão que a pessoa aprende, é a compaixão, é a presença do amor na vida, pela vida, por tudo. Um sentimento profundo de unidade com o outro, com a existência. Então não há mais sofrimento. Assim, nós precisamos descobrir o que é a vida livre do sofrimento. A vida livre do sofrimento é a vida livre desse que sofre, que é o eu, o sofredor. É isso que nós estamos aqui investigando com você. Quando abandonamos a ideia de segurança psicológica, porque não nos identificamos mais com este centro, que é o eu, o ego. Porque deixamos de resistir à vida como ela acontece. Abandonamos a ilusão do tempo, a ilusão desse eu psicológico. Observe que o fim do sofrimento não é um ideal para o futuro, é um ato de ver aqui e agora a vida acontecendo, sem interferir com ela. É a presença do desconhecido, é a presença da verdade, a presença de Deus. Isso está presente quando o eu não está. Quando o eu, com seus apegos, desejos e medos, com suas resistências e fugas, não está mais presente. Quando todo esse modelo de pensamento que nós temos já não está mais aqui. Por isso precisamos de uma mente nova, de uma mente livre, de uma mente que não carregue mais esse fundo de condicionamento psicológico, esse velho padrão de comportamento, de continuidade deste centro. Esse é o despertar desse natural estado de ser, livre do eu, livre do ego, do qual estamos falando aqui constantemente no canal. Isso requer a presença desse autoconhecimento, desta ciência de ser, que é meditação. Que é quando aprendemos a olhar sem esse fundo, a olhar sem esse observador, a perceber sem esse percebedor, a ter a clareza de uma visão livre do passado, livre das interpretações do pensamento, das avaliações da mente. É o que estamos aqui trabalhando com você. Mestre, ainda dentro desse assunto do sofrimento, nós temos outra pergunta de um inscrito aqui no canal e perguntou o seguinte: o que é o sofrimento? Então, Gilson, quando você pergunta o que é o sofrimento, isso está dentro da primeira questão, do porquê sofremos. O sofrimento é a vida a partir do pensamento. Então, nós temos a vida como ela é. E temos a ideia de como ela deveria ser. A ideia é aquilo que nasce do pensamento. Quando colocamos uma identidade presente nesse pensamento, colocamos o pensador, aquele que olha para a vida a partir do querer, não querer, gostar ou não gostar, deste aceitar ou rejeitar. E como ficou claro aqui na primeira parte da fala, é esse movimento de resistência. É esse movimento também de apego. De apego à memória. A memória sobre o que deveria ser,
sobre o que poderia ter sido, sobre como seria. Repare, isso é pura imaginação deste centro, que é o eu, o ego. Porque a vida como ela é aquilo que está aqui surgindo, neste momento. E nós estamos olhando para isso a partir do passado, a partir de conclusões do pensamento. Fazemos isso porque colocamos esse eu, que é o pensador, aquele que viveu experiências no passado, registrou essas experiências e agora surge como o experimentador, querendo que isso volte a se repetir. Nós não aceitamos a vida, momento a momento, surgindo e desaparecendo. Nós queremos que tudo continue dentro do mesmo padrão, dentro do mesmo modelo de gratificação para este eu. Isso é um equívoco, é um engano, é um auto-engano. Assim, estamos sempre implantando na vida, nesse movimento misterioso da vida, um elemento presente, imaginado pelo pensamento. Este centro, esta pessoa, este mim, está procurando ter uma relação com o momento presente, a partir das conclusões que ele tem, que ele traz. Algo inteiramente impossível. Portanto, como foi colocado agora há pouco, esse ideal de segurança psicológica para a pessoa alimenta a dor, alimenta o conflito, a contradição. Então, aqui está presente o desconforto para esse desconforto. Então, não há uma separação desse desconforto para esse que está em desconforto. É exatamente isso que chamamos de sofrimento. E esse eu rejeita isso, luta contra isso, está tentando superar isso, vencer isso, o que alimenta ainda mais este quadro de dor que nós chamamos de sofrimento. A sua pergunta é: o que é o sofrimento? É o sentido de uma identidade presente, rejeitando a vida como ela acontece e tentando mudar o que é para o que deveria ser, para o que poderia ser, porque ele imagina, porque ele idealiza. Mas quem é este que imagina e que idealiza? Basicamente, uma construção do próprio pensamento. Assim, o pensamento está estabelecendo uma ilusão presente, que é a ilusão do eu, que se separa da vida e rejeita, e luta, e tenta fazer algo para alterar ou mudar isso. Podemos descobrir a vida como ela é sem o eu. Sim, o que temos presente na vida sem o eu é a presença da verdade, é a presença do amor, da felicidade, da paz. Não há sofrimento na vida, porque não há sofrimento na verdade. O sofrimento está na ilusão de uma identidade, na crença em uma identidade, na sugestão de uma identidade, que se vê na imaginação estando viva e no controle. Esse modelo de isolacionismo e de separação é de contradição. Essa é a presença do medo. Essa é a presença da desordem. Esta é a presença do sofrimento. Compreender a realidade do momento é olhar para esse instante sem este fundo, que é o eu.
sem essa ideia, sem essa imaginação. Então, é olhar para esse instante sem o passado, basicamente sem o pensamento. Podemos romper com o sofrimento, a vida, nesse olhar, sem o pensamento, sem a avaliação, a crença, a conclusão, a comparação que o pensamento traz. Ela é a presença do que é. Se o eu não está, não há sofrimento. É quando você se depara com o seu natural estado de ser, onde Deus é a única realidade, sendo esta realidade a própria vida. É nisso que aqui estamos trabalhando com você. Estamos trabalhando na investigação da natureza da verdade sobre nós mesmos. Naturalmente, no descarte da ilusão do pensador, do experimentador, desta autoimagem. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente compreender a si mesmo, em viver em liberdade, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do Mestre. E entrando nesse campo de energia do Mestre, de maneira espontânea, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter um vislumbre real do que de fato é a liberdade. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo e se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo.